Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, o que é a nova aliança? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Infelizmente, irmãos, a gente tem visto, né, muitos falsos profetas se levantando, muitos pregadores, né, muito oba-oba, muita mentira. Bíblia realmente que importa, a gente não vê. Bíblia que é bom nada. E você pode perguntar, irmão, para qualquer teólogo, ok? Pergunta aí para o teu pastor. Faz duas perguntas para ele. Pede para ele te dar um parecer do que é a nova aliança. Um parecer. Veja o que ele vai falar. E se você quiser acabar com ele mesmo, faça a segunda pergunta. Me mostra na Bíblia o que é a nova aliança. Nenhum deles, nenhum teólogo, nenhum pastor, doutor em divindade, PhD, esses caras aí, não sabe nada de Bíblia. Ok? Infelizmente, essa teologia aí que eles absorvem, essa lavagem de porco, né, que eles se alimentam, essa teologia sistemática, essa teologia da substituição, essa teologia da prosperidade, ela faz parte de um plano que é banalizar a Torá, a palavra do Eterno. Ok? E a gente vai ver agora. Interessante que eu sempre falei sobre isso aqui no canal, e o primeiro vídeo aqui do canal A Torá é Santa é exatamente sobre isso, e a gente está fazendo outro aqui. É sempre bom a gente estar falando sobre isso, o que é a nova aliança, porque eu sei que pessoas sérias, né, vão ver esse vídeo, pessoas que realmente querem entender a palavra de verdade, ok, irmãos? Então, a gente ouve, né, muita gente falar tanta besteira sobre o que é a nova aliança, porque é difícil, irmão. Quando você entende o que é a nova aliança, é uma pancada tão forte na tua mente, na tua cabeça, cara, que tu fala, eu fui enganado a vida inteira. É exatamente essa sensação, irmãos. A gente vai falar aqui o que é a nova aliança. Olha lá. Eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, que depois eu quero ler um comentário aqui bem interessante da Bíblia de Jerusalém sobre Jeremias capítulo 31, versículo 31. Olha só. Eis que virão dias, diz o Senhor, aqui na Bíblia de Jerusalém está, oráculos de Yahvé, em que selarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Olha só que coisa interessante aqui, irmãos. Primeira coisa que a gente aprende, eu não vou aprofundar nisso, mas é importante falar. O Eterno não tem aliança com o gentil, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando nós reconhecemos Yeshua como Mashiach, nós passamos a fazer parte da comunidade de Israel. Então, só isso aqui, só isso, já destrói, acaba, aniquila a teologia da substituição. Meio versículo acaba com essa doutrina maldita, que é o alimento aí que esses pastores estão dando para vocês. Eis que farei, né, selarei aqui, está na Bíblia de Jerusalém, com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança. Não como a aliança que selei com seus pais no dia em que tomei pela mão para fazê-los sair do Egito. Minha aliança que eles mesmos romperam, embora eu fosse o Senhor, oráculo de Yahvé. Olha que coisa interessante, irmão. Tem muita gente que entende, quando lê isso aqui, né, que
a aliança, né, o objeto da antiga aliança, ele foi anulado. Ok? Vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Ok? Mas olha só aqui o que diz aqui, ó. Olha aqui, ó. É minha aliança que eles mesmos romperam. Irmão, a aliança do Eterno, o objeto da aliança do Eterno é o mesmo. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês bem bobo, né? Imagina lá o semáforo vermelho. O semáforo está vermelho. Aquilo ali é uma lei. Né? Nós não podemos passar. Tanto que se a gente ultrapassar de carro ou moto no semáforo vermelho, a gente é multado. Ali é uma lei. Mas se você transgredir essa lei, aquela lei vai deixar de existir? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas aquela lei está ali para guardar a sua vida e para te proteger. Então é a mesma coisa aqui, é um exemplo bem bobo para todo mundo entender. Porque as pessoas dizem, né, eu já vi vários falsos profetas falando, irmãos, né, que a aliança que eles não cumpriram, que eles romperam, então Deus fez uma nova aliança e não explicam nada. A Torá é o objeto da antiga aliança e é o objeto da nova. Ah, não cumpriu o mandamento da Torá, ela continua sendo a Torá. Agora vamos continuar aqui. Minha aliança que eles mesmos romperam, embora eu fosse o Senhor, oráculo do Eterno. Porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias. Eu porei a minha Torá, o objeto, ok? Eu estou usando essa palavra para ficar mais fácil das pessoas entenderem. O objeto da nova aliança é o mesmo objeto da antiga aliança, a lei, a Torá, né? Porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias. Eu porei a minha lei, a minha Torá no seu seio e as escreverei em seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Acabou, irmão. O que é a nova aliança? É a Torá no nosso coração. A Torá, a lei do Eterno, não foi abolida. Agora é interessante, vamos ler aqui o comentário. Eu me surpreendi com o comentário aqui da Bíblia de Jerusalém. Não, é lógico que não vai dar para os irmãos ler, mas olha aqui o comentário. Tá aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Olha lá. Depois de uma catástrofe que não deixará subsistir senão um resto, uma aliança eterna será novamente concluída, como nos dias de Noé. As antigas perspectivas permanecem. Fidelidade dos homens à lei, que é a Torá, e a presença divina que assegura aos homens a paz e a prosperidade material. Ideal que se expressa na fórmula: eu serei vosso Deus e vós serei meu povo. A novidade da aliança decorre de 3 aspectos. Primeiro, iniciativa divina do perdão dos pecados. Segundo, responsabilidade e retribuição pessoal. Terceiro, a interiorização, aí aqui eles colocaram, da religião. 2 pontos, a lei deixa de ser uma carta puramente exterior para tornar-se uma inspiração que atinge o coração do homem. Olha só o que a Bíblia de Jerusalém está falando aqui, irmãos. Sob a influência do Espírito de Deus, o Ruach do Eterno, que dá ao homem um coração novo, capaz de conhecer ao Eterno. Esta aliança nova e eterna, proclamada novamente por Ezequiel. Aí eu já separei aqui, ó, vamos ler Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 28. Por isso que a gente sempre fala, irmãos, tem que ler os profetas. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Vamos ler 25 aqui, ó. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha só o 26.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu ruach, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então, irmãos, o que é a nova aliança? É a Torá, irmão. Vocês vê os pastores aí falando de Torá, falando que a gente tem que cumprir os mandamentos? Estão dando audiência aí para um monte de profeta vagabundo, né? Tá voltando de novo essa desgraça aí dentro das igrejas, né? De pula-pula, oba-oba, profecia, cambada de vagabundo, malditos, desgraçados, enganando o povo, né? O povo simples, o povo já tá doente, cara. Aí vem esses caras e acaba com o povo, enganando, mentindo, falsa profecia. O Eterno, quando profetizava, era só cacetada, irmão, era só paulada no povo. Quando o Eterno dava uma profecia, era para avisar o povo que eles estavam se afastando dos mandamentos do Eterno. Mas enfim, irmãos, o que é a nova aliança? A nova aliança é a Torá. A Torá que vocês têm rejeitado. Ok, pastores? Tá? Esse recado é para vocês. Falsos profetas. Ok? Inclusive, né, a gente tem vídeo aqui que a gente explica o fato dessa rejeição implica em muita coisa, irmãos. A marca da besta. Okay? A marca da besta é essa rejeição. Um monte de gente falando que marca da besta é chip. A gente tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. A marca da besta é a rejeição da Torá. A Torá esta que é a nova aliança. Ok? Shalom, shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos.